Boa tarde, meus queridos irmãos. Meu desejo é que as aflições, as lutas do seu dia a dia, elas não sufoquem, não sejam maiores do que aquela paz que Deus já providenciou para o seu coração, que trabalha lá dentro de você. É muito comum as pessoas acreditarem o seu bem-estar somente se algumas coisas ou algumas áreas de sua vida elas não estiverem afetadas, como por exemplo saúde, decepções, falta de dinheiro, alguns conflitos familiares e por aí afora. O maior problema é quando tudo isso se torna maior que a paz que Deus prometeu àqueles que Ele chamou, para viver com Ele. Ele reconciliou com Ele. Quando isso atinge o nosso coração, por exemplo, gerando inseguranças em nós, considerando que somos pecadores e grandemente afetados emocionalmente, quando essas coisas nos aportam, precisamos nos lembrar que nosso Deus nos regenerou. Ele nos trouxe para uma nova posição, agora obviamente como filhos adotados por Ele em Cristo. A história bíblica nos mostra a vida de muitos servos e servas que, em seu amor devocional a Deus, e sabendo da esperança futura que Deus lhes providenciara, que também eles tinham, toda essa confiança no Senhor, eles peregrinaram nessa vida, obviamente com sofrimentos muitos e contínuos, os sofrimentos deles iguais ou maiores até mesmo do que os nossos. Esses servos de Deus, eles perseveraram, eles confiaram no Senhor. Seus corações não foram dominados pelas faltas e pelas necessidades que normalmente nos assolam no dia a dia. Por exemplo, pense em Abraão, José, Moisés, Ana, Elias, Eliseu, Davi, Jeremias, João Batista, os discípulos de Jesus, eles mesmos, Maria, Paulo e aí por diante. Essa lista é quase que infindável. A própria história do cristianismo, ela apresenta-nos diversos servos de Deus que sofreram o martírio tão somente porque eles amavam a Deus. Com tudo isso, desejo dizer-lhes, para todos vocês, que ser cristão não nos isenta de sofrimentos. Aliás, o cristianismo, ao contrário, nos coloca no fronte das lutas. Mas então qual ou o que justifica eu ser um cristão? Primeiramente porque todos esses homens, essas pessoas, esses servos, essas mulheres, eles amavam a Deus verdadeiramente. Eles não amavam a Deus pelo que Ele lhes podia proporcionar, mas tão somente por quem Deus é. Ele é Criador, soberano, eterno, é o pleno provedor e assim por diante. Mas também porque dele, de Deus, esses cristãos receberam a vida novamente. Eles foram reconciliados, eles foram chamados por Deus a uma vida com Ele. E com ela a vida eterna, obviamente. Então veio com essa bênção, da vida, novamente a vida eterna. Mas uma coisa, as aflições não lhes eram maior do que o suprimento confortador proveniente de Deus nas suas vidas. Deus os consolava e nos consola também nos nossos dias, nas piores aflições. Quando Ele, por exemplo, nos salvou, e esse foi o ponto alto do nosso relacionamento com Deus, Ele também nos aprovisionou com a paz que excede todo entendimento. Por isso que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não fiquem perturbados e nem atemorizados. Por fim, lembrando, um grande profeta do Senhor, aliás, grande por causa do nosso olhar para ele como um grande homem de Deus, mas ele se via o pior, dos homens. Abacuque, então, diante de um pronto juízo anunciado a ele pelo próprio Deus e que ia se cumprir brevemente, apenas respondeu num consolo e paz interior que Deus lhe deu, por saber que quem estava operando tudo isso, esse juízo, não era outro senão o soberano Criador. Então Abacuque diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira,
e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu desejo que o Deus que te chamou para a salvação em Cristo e pela presença do Espírito, ele seja maior no seu coração, na sua vida, seja sua busca, seja seu maior desejo, e seja ele aquele que vai te consolar nos momentos mais difíceis, nos momentos de tristeza. Somos seres humanos, somos afetados por emoções, por tantas coisas, mas que seu coração ele seja plenamente cuidado por Deus. Então confie nisso, tá? E viva uma vida que te faça, realmente ser verdadeiro vencedor, mas somente em Deus. Com você mesmo, fora e longe de Deus, nas suas próprias forças, isso se torna muito difícil. Deus te abençoe. Ouça essa canção que nós vamos colocar logo a seguir.